E então, continuamos com o estudo do livro Jesus no Lar. Sabemos que é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pelo espírito Neio Lúcio. Este livro tem as histórias de Jesus, as histórias que Jesus contava em casa de Simão Pedro. São histórias que nos permitem fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. A lição de hoje é a número 29, com o título A Parábola Relembrada, e diz o seguinte: Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem, enfermo, jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade. Assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano, de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anónimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção, e afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se, lépido, sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, conduído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro, sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o abraço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se, ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: Em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Sem dúvida, exclamou Tadeu bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o abraço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: Então, faz tu o mesmo. A caridade,
por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos, em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Vamos agora fazer um resumo desta história. Então temos no início um homem que está doente e em sofrimento, está caído no chão às portas de uma grande cidade e é assistido por um pequeno grupo de pessoas pouco esclarecidas e indiferentes. Primeiro passou um romano generoso, cheio de pressa, que lhe atirou 2 moedas. E o homem, coitado, como estava enfermo, não se podia mexer, e houve um ladrão que lhe roubou essas 2 moedas. Depois passou um escriba da lei, que também estava com pressa por causa do trabalho, e então achou que a melhor forma de o ajudar era enviar uma autoridade, um guarda. De seguida surgiu um sacerdote. Alegou que o culto ao Senhor o esperava. Deu-lhe a bênção e aconselhou as pessoas que ali estavam que o ajudassem. A seguir ao sacerdote, surgiu uma respeitável senhora, a quem o pobre suplicou ajuda, mas ela, por ser mulher, achou que não tinha força e pediu a um homem que a ajudasse. Depois surgiu um grande juiz que achou que o homem deveria ser julgado para averiguar se ele era algum ladrão ou um viciado e afastou-se. Alguns instantes depois passa um mercador de bolsa, um tipo bancário, que, como também tinha pouco tempo disponível, deu 20 moedas a um homem simpático que ali estava. Este era um fugitivo da prisão e, claro, desapareceu com o dinheiro sem auxiliar o pobre homem. Surgiu, entretanto, um velho publicano que era considerado como um homem de má vida por não adorar o Senhor segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do homem, deu-lhe palavras de carinho, deu-lhe o abraço, levantou-o, levou-o a uma estalagem de sua confiança, deu-lhe medicação, ainda dividiu o pouco dinheiro que trazia com ele e, em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Então, que reflexão é que nós podemos fazer aqui da lição de hoje? Logo no início é feita a referência de que a história se passa às portas de uma grande cidade. E todas as cidades romanas eram construídas dentro de muralhas. Primeiro construíam as muralhas e só depois é que construíam os edifícios públicos e as casas. E por questões de segurança, as muralhas só tinham 4 entradas, 4 portas, que davam acesso ao interior da cidade. Portanto, todos os habitantes que quisessem sair da cidade e todas as pessoas que queriam visitar a cidade, que vinham às compras ou que vinham vender, que vinham tratar de negócios, etc., portanto, só o podiam fazer ali por aquelas portas, ou seja, durante o dia havia muito movimento nas portas das cidades. E por isso Jesus apresenta nesta lição vários tipos de pessoas de diferentes profissões. Elas eram todas pessoas de bem, pessoas muito bem conceituadas na sociedade. Toda a sociedade daquela época está aqui retratada e nós também estamos aqui todos representados nesta história. As pessoas que passaram, pararam, repararam naquele irmão, algumas até ajudaram financeiramente, porém, todos eles ajudaram da maneira errada. À sua maneira, todos poderiam ter ajudado, mas todos se desculparam com os seus afazeres, com a sua falta de tempo. E a mulher, por exemplo, com a falta de força, delegou a ajuda para os homens. Ninguém teve compreensão, ninguém teve vontade em ajudá-lo verdadeiramente. Deram-lhe dinheiro, mas ninguém foi capaz de se baixar, levantar e ajudar o homem. Eles complicaram tudo, quando no fundo a ajuda necessária era tão simples. E por falar em sermos complicados, eu recordo uma lição preciosa que nos foi deixada pela nossa querida Mariazinha, mentora da Associação O Ninho da Mariazinha, e que ela um dia nos disse o seguinte: porque sois tão complicados por aí e tudo dificultais? Quando não se pode fazer um vestido de seda,
faz-se de chita, mas faz-se alguma coisa. Ou seja, mesmo que seja pouco, devemos ajudar sempre, fazer sempre alguma coisa para ajudar o próximo. E tal como o moço romano, o escriba da lei, o sacerdote e o mercador de bolsa, também nós andamos sempre apressados. Não temos tempo para parar e poder ajudar aqueles que precisam. E arranjamos sempre desculpas para a nossa não ajuda. Andamos tão ocupados com a nossa vida que não temos tempo para sermos caridosos. Reparem que, de entre todos, o publicano, que era tido como uma pessoa de má vida, foi o único que ajudou com os seus próprios braços, sem pedir ajuda a ninguém. Foi aquele que praticou a verdadeira caridade. Levantou aquele doente, parou numa estalagem da sua confiança, dividiu os recursos, que não eram muitos, para ajudar aquele irmão. Quem de nós faria isto? Quem de nós é tão pobre que não pode dividir o tempo com outra pessoa? O egoísmo, o orgulho e os seus descendentes próximos, como a avareza, a preguiça e assim sucessivamente, mantêm-nos ainda presos a vermos o próximo com indiferença. Pensemos todos no seguinte: o que é que eu tenho feito pelo outro? Devemos ajudar os irmãos caídos que aparecem no nosso caminho, colocados muitas vezes pela espiritualidade amiga para que possamos ajudá-los, orientá-los, assisti-los mediante o conhecimento que hoje Deus permite que tenhamos. E quando eu digo caídos, não me refiro unicamente aos que estão fisicamente no chão, na rua. Quantas pessoas estão caídas no chão sentimentalmente, espiritualmente? E muitas delas são pessoas próximas que estão no nosso lar, no nosso local de trabalho e que muitas vezes nos pedem esmolas. Elas precisam da nossa ajuda para se levantarem. Elas precisam de uma palavra amiga, da nossa atenção, do nosso abraço, do nosso tempo. Não é preciso ser-se rico para praticar a caridade. Caridade não é só dar-se o que é material. A caridade, que tem mais valor, é a que sai de nós mesmos, da nossa atenção para com o outro, dos nossos sentimentos, do nosso tempo, do nosso amor, da nossa energia, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Essa é a caridade que, de facto, as pessoas necessitam. Quando Madre Teresa de Calcutá visitou o Brasil, ela foi questionada a respeito da caridade e respondeu o seguinte: o que mais precisa ou necessitado não é dos nossos recursos financeiros, e sim da nossa atenção, da nossa ajuda, do nosso companheirismo. A Madre Teresa dizia: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Muito obrigada.